Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos voltar a falar sobre um tema caro a este canal, que é discutir o neoliberalismo. Para isso nós vamos recorrer ao livro do Rubens Casara, Contra a Miséria Neoliberal. Eu descobri esse livro aqui no final do ano passado, quando estava coletando materiais sobre o tema neoliberalismo, e foi uma grata surpresa. O Rubens Casara, ele faz primeiro uma distinção entre algumas palavras fundamentais para entender qualquer sistema político. Então ele começa discutindo o que é poder, o que é razão, o que é Estado, enfim. Na segunda parte desse livro, ele dá algumas características do neoliberalismo. Então, eu já vou citar um pedacinho para vocês como tirar gosto. E na parte final, ele aprofunda essa discussão especificando algumas condutas dos adeptos desse sistema. Nós, seres humanos, nos acostumamos a supor que somos animais racionais. Essa afirmação que nós fazemos gratuitamente, levianamente, ela muitas vezes é contraditória, porque certas ações ditas humanas, como as guerras, as intervenções, as ingerências de outros países, o desrespeito à cultura, à religião, à política de outros estados, tudo isso, em geral, reflete uma ótica absolutista, mas para usar em termos mais modernos, ou imperialista, já no século XX, ou para aqueles que também não gostam de imperialista, nós costumamos chamar de neoimperialismo, né? Mesmo esse termo neoimperialismo, que foi utilizado mais na década de 70 e 80, ele parece estar em desuso hoje. Não que isso não aconteça, é que as palavras vão apenas mudando com os tempos. Então, quando nós falamos de racionalidade e neoliberalismo, a gente tem que pensar que é uma racionalidade que não é a mesma do século XX, do início do século XX, não é a mesma do século XIX, do século XVIII, ou seja, cada tempo tem uma razão. E essa razão neoliberal, ela é de fato muito preocupante, porque ela afeta todas as relações humanas, já que ela condiciona essas relações a ideias do mercado. Ou seja, ela vincula todas as associações que nós fazemos entre nós com pressupostos mercadológicos. Nós reificamos, nós coisificamos os outros, tudo vira objeto, tudo passa a ter um valor, e para vencer, entre aspas, essa competição, vale tudo, desde que o Estado defenda as empresas, os poderosos, e esse mesmo Estado ignore a miséria social que nos cerca. E se vocês moram em cidades como São Paulo, sabem, essa miséria só aumenta. Lendo um trechinho do livro. A racionalidade neoliberal faz dos valores e dos interesses do mercado verdadeiros condicionantes de toda a atuação humana. O neoliberalismo torna-se então uma racionalidade, isto é, um modo de compreender e atuar no mundo, capaz de produzir mutações sobre tudo e todos. Muda o funcionamento das instituições, muda o relacionamento entre as pessoas, muda a imagem que cada pessoa faz de si. Uma racionalidade que, para facilitar os cálculos de interesse, gera classificações tais como desejáveis e indesejáveis, amigos do mercado e inimigos. Um modo de pensar e atuar no mundo que redefine vocabulários, empobrece a linguagem,
demoniza culturas políticas, modifica hábitos cidadãos, relativiza direitos fundamentais e inviabiliza práticas democráticas. O neoliberalismo está associado à assunção do que o Lipovetsky chamou de hiperindividualismo, ou seja, se no século XIX nós temos a transição do súdito para o sujeito, a partir do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, o que nós temos é a mudança de postura, ou seja, um acirramento dessa postura egocêntrica e egoísta dos indivíduos. Eles se tornam hiperindividualistas e o outro, seja ele uma pessoa, uma entidade, uma associação, um coletivo qualquer, este outro perde quase totalmente o interesse. É dessa forma que se explica o nosso aparente descaso com as pessoas em situação de rua, mas também com as pessoas que precisam de nossa ajuda, e nós não só não podemos ajudar a todas as pessoas, como percebemos que essa postura individualizante nossa também contagia os nossos governantes. Afinal, governar deveria ser se preocupar minimamente com o coletivo. Nós estamos falando aqui não do estado mínimo, que é o que já acontece, mas de um estado que é menos que o mínimo. Uma questão importante também nesse livro é que o Rubens Casara levanta também alguns conceitos-chave que são, digamos, fundamentais para o neoliberalismo. Dentre eles, transparência, né? Essa preocupação desmedida com a transparência começa justamente com essa fase mais acirrada do neoliberalismo. Outro termo muito utilizado é a ideia de que a satisfação pessoal e a perda de garantias, ou seja, a satisfação do indivíduo não precisa contar, em tese, com a proteção ou com, digamos, a supervisão de um Estado. Então, não há, portanto, uma defesa das garantias, por exemplo, é o que nós vemos no Brasil com as chamadas reformas, o eufemismo, as reformas trabalhistas, por exemplo, que na verdade só precarizam as relações trabalhistas e concedem ao empregador, aos patrões, aos empreendedores com mais recurso, uma forma de justificar a retirada de direitos. Por que o Rubens Casara escreve esse livro? Porque ao final do volume ele se mostra preocupado porque o neoliberalismo não é só uma questão econômica. Ele invadiu todas as esferas da vida humana. Então ele afeta nossas relações, etc, etc, só que ele começa por contaminar o nosso modo de ver o mundo. É o que ele está chamando aqui de imaginário neoliberal. Ou seja, não se trata apenas de números de rentabilidade, de lucro, etc., o que já é grave, mas é mostrar como esse modo de ver, essa nova concepção de mundo, afeta também os nossos julgamentos e, especialmente, compromete nosso potencial crítico. Ou seja, nós costumamos ouvir e às vezes nós dizemos que não há o que fazer contra essa avalanche neoliberal. Nós sabemos que há o que fazer. As ações individuais, não as hiperindividuais, as ações individuais que podemos melhorar à nossa volta, que podem, por exemplo, contagiar as demais pessoas a partir de exemplos, ou eleger pessoas para os governos que efetivamente têm um histórico de políticas sociais. Isso é muito importante. Bom, é isso. Até a próxima.